Futuro da DC no cinema está trancado num cofre, né? E esse cofre se chama o quê? Cabeça do James Gunn. O diretor de Guardiões da Galáxia da Marvel tá no comando da DC e tem muitos planos para bater de frente com o CM. Então, de vez em quando, ele solta lá detalhes desses planos e agora é um desses momentos. James Gunn finalmente confirmou qual personagem de agora tá garantido no reboot. E ele também entregou algumas surpresas sobre o Superman. Vamos conferir. Ó, brasileiro que é brasileiro raiz gosta de um desafio, gosta de ganhar um presentinho, um bônus. É ou não é? Quer deixar a gente feliz? É só mandar um desafio que ganha prêmio. Eu adoro. E você? Por isso que a Binance entendeu, conhece o nosso lance e tá com o Hub de recompensas. Vem comigo que eu vou te explicar direitinho. Vamos lá. O Hub de recompensas da Binance é uma interface novinha em folha que tá lá, tanto no site quanto no app. A Binance já conhece, né? Ela é a maior corretora de criptos do mundo. Para abrir sua conta, sabe quanto você paga? Nada, é grátis. E agora, clicando no link aqui da descrição, você tem até $600 de desconto em taxas. É só você ir no Hub de recompensas e fazer as missões. E ainda aproveita as promoções que aparecem por lá, ok? Agora sim, nossa jornada no mundo dos investimentos vai ficar ainda mais divertida, cheia de vantagens, galera. Bora então aproveitar essa oportunidade de sair ganhando, ok? O link da Binance tá aqui na descrição, vai lá e abre a tua conta grátis, aproveita as recompensas do Hub de recompensas. Bora entrar no mundo das criptomoedas, galera. Inestrantes, Peter aqui. Bom, a Marvel deu o segredo do sucesso pro universo compartilhado. Pra universo compartilhado, né? Alguém no comando. A gente sabe disso, né? Kevin Feige é o chefão da Marvel todo e ele que coordena vários filmes, várias séries diferentes. Ele fica de olho lá pra que tudo se encaixe direitinho. Porque é difícil fazer um universo compartilhado pensando em todas as pontas soltas, amarrando tudo. A DC começou algo parecido com o Zack Snyder. Era o chamado Snyderverse. Infelizmente, o Zack Snyder, ele acumulava função. Pô, o cara tinha que ser multitarefa ali dentro, pô. Ele tinha que dirigir os filmes, ele tinha que coordenar os negócios, enfim. E pra piorar, lembra os chefões da DC? Os caras ainda brigavam com ele. Deu ruim, os caras da hora cortavam, mandavam fazer diferente, não consultava os roteiristas de história em quadrinho, então era complicado. A DC agora quer recomeçar do zero. James Gunn e Peter Safran vão dividir o comando desse novo universo cinematográfico da DC, que a gente chama de DCU. O Gunn ele vai cuidar mais da parte criativa das histórias e o Safran vai ficar mais ali nas partes práticas, de gerenciamento, tal, assinando papelada, essas coisas. Agora vai! Você deve estar se perguntando, porra, Peter, será que agora vai? Ó, se depender do James Gunn, eu tenho certeza que sim. O cara tá muito hypado pra começar logo. Ele tem muita fé. Os fãs estão ansiosos pra caramba pra saber o que tá vindo aí. E o James Gunn soltou o verbo sobre o futuro da DC. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Ó, quem acompanha a história da Marvel e da DC nos quadrinhos sabe que existe, né, alguma diferença entre os dois editores, lógico. Não são só personagens diferentes, não, galera. São tons diferentes dentre as revistas, assim, abordagens diferentes, né? A DC Comics, ela saiu na frente, ela trouxe heróis lendários, porra, praticamente deuses, né? Aquela coisa cósmica da DC, as cores vívidas, né? Sempre envolvidas em situações fantásticas, até absurdas. Foi a chamada Era de Ouro e ali comecinho da Era de Prata também, entre os anos 40 e 60. Foi DC que startou essa leva toda que a gente conhece de histórias em quadrinhos com os personagens que a gente conhece hoje. Quando o Stan Lee ele deu o pontapé inicial da Marvel Comics, que a gente conhece ali nos anos 60 e tal, ele buscou realismo, era uma outra proposta, né? A DC ficava com aquela coisa grandiosa de deuses, pô, raios, pá, caramba. Você entende? Eu tô tentando passar pra você. Lógico, você vai apitar aqui embaixo e vai falar, pô, Peter, mas lógico que na Marvel também tem essas coisas. Tem, mas eu quero só tentar generalizar. A DC era mais grandiosa, cósmica. O Stan Lee optou por isso, por uma coisa mais pé no chão, mais urbana. O que aconteceria se o mundo real tivesse super-heróis? Esse era o pensamento dele. O que aconteceria se Nova York tivesse super-heróis no dia a dia? E não Gotham, cidade fictícia, né? Central City, essas coisas. Fora isso, o Stan Lee também levou o realismo pra dentro dos heróis. Pô, o Homem-Aranha é um moleque que sofre bullying. O Quarteto Fantástico começou rejeitado, né? O Doutor Estranho era arrogante. Você percebe que tinha essa coisa do realismo, né? Pô, o Tony Stark tinha problema com o álcool. Então os heróis da Marvel nunca foram perfeitos, nunca foram exemplos impecáveis de ser humano. Essa foi uma sacada genial do Stan Lee, ok? Aí com o tempo, claro, as histórias da Marvel foram ficando mais fantásticas e as histórias da DC foram ficando mais pé no chão. Então, né, foi se equilibrando. Mas essa diferença continua até hoje. E é isso que o James Gunn quer destacar no cinema. Superman, Batman, Lanterna Verde, pô, esses caras, eles são mais do que heróis. Eles são lendas. Sente então o que o James Gunn disse, abre aspas. Haverá um pouco mais de elemento de fantasia no DCU, porque existem esses super-heróis maiores que a vida. Vamos criar uma verdadeira construção de mundo na DC. Não é apenas estamos jogando alguns super-heróis na Terra. Então, galera, o que a gente deve ver muito claramente nas telas
são aqueles locais icônicos da DC, né? Que a DC inventou. Porque na Marvel quase tudo acontece em Nova York, Los Angeles, né? Na DC não, eles criaram essas cidades fabulosas, fictícias, né? Metrópolis, Gotham City, Central City, enfim, veio na cabeça só agora. Então são lugares que acabaram ganhando um peso muito grande na memória dos fãs. São praticamente personagens também. Esse lado da DC é uma das coisas que o James Gunn quer resgatar no cinema. Uma preocupação forte dos fãs nesse momento é como é que vai ser essa transição. O filme do Flash tá nos cinemas aí. Aquaman 2 e Besouro Azul estão chegando. Esses dois filmes vão fazer parte desse novo universo? O James Gunn ele finalmente respondeu. O James Gunn falou o seguinte, abre aspas. O primeiro personagem do DCU é com certeza o Besouro Azul. E o primeiro filme completo deste universo é Superman Legacy, fecha aspas. Galera, o James Gunn explicou que a ideia original era que o filme do Besouro Azul seria isolado, mas não faria parte do reboot. Era a ideia no início. Houve uma mudança de planos e agora é oficial. O Besouro Azul veio pra ficar. O lance é que a história do filme do Besouro Azul vai ser bem focada num lugar só. Então vai ser fácil conectar isso depois com o universo compartilhado. Só que, por outro lado, o Superman Legacy, que é esse novo filme que vai chegar aí, que a gente sabe que vai ser o filme que, porra, vai abrir tudo, vai dar uma visão panorâmica de tudo que eles estão querendo fazer. Vai ser um filme muito mais abrangente do DCU. É por isso que o James Gunn disse que o novo filme do Superman vai ser o primeiro filme completo do DCU. Fica meio confuso, mas é isso, né? Se quiser que eu resumo pra você, começa com Superman Legacy. E é claro que o povo quer saber como é que vai ser esse filme do Superman aí. O James Gunn soltou a pista, abre aspas. Estamos criando uma estética que não existia antes. Quero dizer, trata-se de criar algo diferente. Fecha aspas. O James Gunn também atacou esses rumores sobre a escalação dos atores. Ele desabafou e disse que existe muita especulação na imprensa. Ele tá sempre participando lá do Twitter, né? Então ele falou que tem muita especulação na imprensa, mas nenhum martelo foi batido ainda. Senão a gente saberia, lógico, né? Eles estão falando por aí de gente que teria feito o teste para ser o Superman e na verdade não fez, enquanto tem gente que fez o teste e ninguém ficou sabendo de nada. Em outras palavras, ele disse pra gente desconfiar de tudo. Tudo que você escutar, que você lê, desconfia, porque não tá saindo dele. Quando for a hora certa, quando eles tiverem escolhido, vai ser com certeza anunciado o novo Superman. Eu, antes de gravar esse vídeo, inclusive, vi lá no Twitter, confirmado, David Gordon Sweat, um novo Superman. Porra, mas não foi dele que saiu disso, então não adianta nem trazer, ok? Desconsidera, inclusive, isso que eu falei, porque não é. Eu vou continuar acompanhando o surgimento dessa nova DC nos cinemas, torcendo muito, trazendo novidades pra você. Agora, larga a tua opinião. Você tá botando fé no trabalho do James Gunn? Ou era melhor ter continuado com o Snyderverse? E o Aquaman do Momoa, ele vai ou ele fica? Dá a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tô olhando os comentários, hein, galera? Vocês acham que não, mas eu gosto demais. Eu sou um Oni leitor. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!